Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso canal clássico, nosso canal 1. A gente vai iniciar aqui com a dica da nossa irmã Andresa de Moraes, que mostra que nós não temos políticos de estimação. Nós estamos aqui para criticar o que está errado e elogiar o que está certo. E ao meu ver, no meu julgamento, a atitude do Bolsonaro nessa questão está muito correta, está muito certa. Eu tenho percebido que quando não se trata de economia, nos assuntos principais que tornam o país o que é, o Bolsonaro se sai muito bem. Eu tenho a plena convicção que a candidatura dele só foi possível se ele aceitasse deixar a parte econômica na mão de Paulo Guedes, escolhido pelo sistema financeiro internacional. E ele aceitou, infelizmente ele aceitou. Ele não tinha e não tem preparo nenhum nessa área e preferiu fechar os olhos, mesmo para aquelas coisas que são absurdas, que qualquer um percebe. Às vezes, quando ele quer falar um pouco mais grosso, logo vem a ordem de cima, que ele atende com o rabo entre as pernas, infelizmente. Mas, pelo menos nessa questão, ele merece ser elogiado. A matéria diz o seguinte: governo veta o uso de linguagem neutra em projetos financiados pela Rouanet. Os substantivos, adjetivos e pronomes neutros são usados para representar pessoas não binárias que não se identificam com gênero. Matéria da mídia, meus irmãos, não poderia ser de outra forma. Agora, essa imagem aí que você está vendo, ela demonstra bem o que é que os caras querem fazer. Aqui você vê uma raposa dizendo: nasci raposa, mas me sinto como uma galinha. É a minha nova identidade, exijo entrar no galinheiro. E o cachorro que está ali para proteger, né, e o gato, não sabe o que fazer. Se isso aqui vira lei, não tem o que fazer. A raposa vai dizer que é galinha e se sente galinha e tem que liberar ela para entrar no galinheiro. Isso tem acontecido em diversos países, inclusive. Esses banheiros unissex, lá nos Estados Unidos, por exemplo. Agora mesmo eu fiz um vídeo, não sei se foi pro ar, mas se não foi eu estou tentando colocar. Mostra uma matéria daquele cara do MMA, ex-campeão, o Vitor Belfort, e sua esposa, que é aquela que fazia a feiticeira, né? A Joana Prado, a feiticeira. E eles ficaram indignados porque a Joana Prado foi com a filha, né? Num banheiro, tava lá o cara urinando, sabe? Aquele negócio pra fora. E eles reclamaram disso, eles são uma pouca vergonha isso. E aí foram acusados de homofobia e estão tendo seus contratos perdidos. Agora mesmo a gente explicou uma carta do RPG dos Donos do Mundo e tomamos strike neste canal. Dando uma olhada nas regras do YouTube, dá para você entender o porquê isso está acontecendo. Eu quero que você dê uma boa olhada aqui nessas regras, nessas diretrizes do YouTube, e dá para entender por que as coisas estão assim como estão aqui dentro. Criamos o programa Revisor Confiável do YouTube para oferecer processos avançados de denúncia de conteúdo a agências governamentais, indivíduos que sinalizam conteúdo com precisão e organizações não governamentais, ONGs. Olha, ONGs, que têm experiência em lidar com nossas políticas. Os participantes recebem treinamento sobre as diretrizes do YouTube e podem se comunicar diretamente com nossos especialistas de confiabilidade e segurança. Vídeos sinalizados por um revisor confiável não são removidos automaticamente. Eles estão sujeitos à mesma revisão humana que os vídeos sinalizados por outros usuários, mas o conteúdo denunciado por participantes desse programa será analisado mais rápido. Além disso, as ONGs também recebem de vez em quando treinamentos online sobre as políticas do YouTube. Então esse pessoal que não representa de fato algum quem tem uma opção diferente, e já disse aqui para vocês, não é questão aqui de desrespeito de forma alguma, ao contrário, são todos muito bem-vindos. Não é porque a pessoa tem uma nacionalidade, tem uma sexualidade diferente da nossa que a gente vai tratar de forma diferente. Somos todos iguais, com os nossos acertos, com os nossos erros, e cabe a cada um de nós respeitar as diferenças do próximo. Só que o que estão fazendo é usando a bandeira dos nossos irmãos, repito, nossos irmãos, para mudar a família, a moral e os bons costumes. É isso que estão fazendo. E querem, inclusive, como você verá aqui nessa matéria que a gente vai continuar, assassinar o português. Um tipo de linguagem, uma expressão que não tem nada a ver. Você pode, inclusive, perguntar isso a pessoas que têm as opções diferentes da nossa, né? Mulher que é casada com mulher, homem que é casado com homem. Você pergunta e diz: olha, vocês são a favor dessa mudança? A maioria deles diz que não, pelo menos é o que eu vejo. E aqui a matéria diz que não, né? É apenas uma forma de representar pessoas não binárias. Então, se tem 10 pessoas não binárias, de acordo com o que eles estão falando aqui, e 1 milhão binárias, aí vai obrigar esse 1 milhão a falar como essas 10 pessoas? Isso tá certo, meus irmãos? Isso é democracia? Isso é um Estado de Direito? Não, isso aqui está se tornando uma ditadura. O secretário de Fomento e Incentivo à Cultura, André Pociúncula, publicou uma portaria no Diário Oficial da União nesta quinta-feira, dia 28 de outubro de 2021. Alinhado com Mário Frias, secretário de Cultura do governo Bolsonaro,
Baixei uma portaria proibindo o uso da linguagem neutra nos projetos financiados pela Lei Rouanet, escreveu em suas redes sociais. Entendemos que a linguagem neutra, que não é linguagem, está destruindo os materiais linguísticos necessários para a manutenção e difusão da cultura, e quer submeter a linguagem a um processo artificial de modificação e ideologia. É um crime cultural de primeira grandeza, segundo o subsecretário da Cultura. O secretário da Cultura, Mário Frias, disse que a linguagem neutra é mera destruição ideológica da linguagem e afirmou que André, seu braço direito, baixou a portaria com sua permissão. O objetivo é garantir a ampla fruição dos bens culturais, não permitindo que uma imposição de cima para baixo inviabilize ou dificulte o acesso à cultura. E aqui já encerra a matéria, porque um assunto desse ele não era nem para ser discutido, meus irmãos. Respeitar é uma coisa, querer criar uma ditadura por causa de militantes é outra. Agora, o simples fato de você questionar essas coisas, e repito, cada vez você vê menos pessoas, artistas, jogadores, todos os nichos com disposição e coragem para falar desse assunto, porque os caras vão atrás de cancelar mesmo. Você vê que essa diretriz do YouTube, você que é uma pessoa mais desperta, ela pode abrir espaço, e na minha opinião com certeza abre espaço, para que essas ONGs, que na maioria do nosso país as pessoas não confiam em ONGs, se quiserem façam uma pesquisa e verão isso. Pergunte a cada brasileiro desse país: olha, você confia em ONGs? E você vai ouvir a realidade, as pessoas não confiam. Da mesma forma sou eu. Quem garante que essas ONGs não fica denunciando o vídeo em massa por simplesmente não concordar com o assunto? O YouTube até que é bem responsável nessa parte. Ele diz que mesmo que eles indiquem, né, ainda vai verificar se o conteúdo de fato é prejudicial ou não. Mas, pelo menos no último que a gente fez, o nosso vídeo não era. Eu discordo plenamente da atitude do YouTube de dar um strike e classificar como discurso de ódio. Os inscritos que assistiram não consideraram assim. As quase 7.000 pessoas que assistiram não consideraram assim. Tanto é que o vídeo estava com 99,4% de aprovação. Será que essas 7.000 pessoas que assistiram, ia ser muito mais, será que nenhuma delas tem uma pessoa dentro de casa com uma opção diferente? Será que se eu tivesse realmente feito um discurso de ódio contra pessoas, e nós jamais fazemos isso, mas estamos falando contra uma militância que é global, que é financiada por grandes empresas com um só objetivo: mudar a família tradicional. Isso aqui não é discurso de ódio, repito, todos os nossos irmãos são bem-vindos, não importa a nacionalidade, a sexualidade, não importa a cor, todos nós somos iguais. Quem gosta de colocar uns contra os outros é o sistema, não nós. O que estamos falando é dessas atitudes que claramente estão sendo patrocinadas por grandes empresas, e essas pessoas com dinheiro no bolso estão literalmente conseguindo mudar as legislações dos países, criando cada vez mais leis, passando inclusive por cima do parlamento, como fizeram aqui no Brasil. O casamento mesmo entre pessoas iguais não foi aprovado na Câmara nem no Senado, foi aprovado por um juiz do STF, que saiu da sua função e começou a legislar. Os jornalistas inclusive defendem essa atitude, mas porque o Congresso foi omisso. Então, se de fato for omisso, isso dá o direito do STF passar por cima dos legisladores, das pessoas eleitas para representar o povo, porque foi isso que eles fizeram. Você que está assistindo, meu irmão, considera isso discurso de ódio? A única coisa que a gente quer é simplesmente o direito de dar a nossa opinião, sem desrespeitar ninguém, sem ofender ninguém, mas deixar bem claro que nós não queremos ter que se referir a outras pessoas com essas expressões que, literalmente, como eu já disse, assassinam o português. Eulo, o menine, o que é isso? Olha como a própria expressão não faz sentido, mas estão forçando isso dia após dia. Então é de dar os parabéns ao Bolsonaro nessa questão. Se nós continuarmos, meus irmãos, achando que tudo isso é normal e está acontecendo por acaso e tem que ser assim mesmo, daqui a pouco nós vamos ser presos por simplesmente discordar. As Big Techs cada vez estão se inclinando mais para esse lado. E a gente observa isso o tempo todo. Até porque quando elas não agem arbitrariamente, essas ONGs começam a fazer verdadeiras perseguição, indo atrás de empresas individualmente e pedindo que elas tirem anúncio, etc, etc. A verdadeira perseguição, e você não pode fazer isso, é crime. Mas essa turma está agindo livremente, levantando, repito, bandeira dos nossos irmãos que têm a opção diferente, mas que não concordam com essas atitudes de forma alguma. Isso tanto é verdade, por que não fazem uma votação entre eles mesmos para ver o que é que o pessoal acha disso? Eu tenho certeza que a maioria não concorda com esse tipo de prática. Clodovil mesmo era uma pessoa que tinha a sua particularidade nas quatro paredes, não queria ser desrespeitado e não merecia, mas que não concordava com esse tipo de ideia.
Várias vezes Clodovil entrou em debate com esses radicais, que inclusive até hoje eu tenho uma pulguinha atrás da orelha sobre essa partida de Clodovil, porque quando é outra pessoa eles acusam de homofobia, mas Clodovil era. E aí, vai acusar o cara de quê? Era difícil, sem contar que ele era extremamente inteligente, um cara que eu tinha profundo respeito e tenho até hoje a sua memória. Então, meus irmãos, passe esse vídeo adiante, é mais importante do que você possa imaginar. Cada vez mais você vê influenciadores se acovardando para falar desses assuntos, passando reto. E eu acho que quem está aqui realmente para fazer a diferença não pode se omitir de assuntos como esse, é uma covardia. Então o cara não está aqui para nada, tá só para aparecer. Então é isso, o recado foi dado, que Deus abençoe cada um de vocês, vigia, porque o que o mundo tem para ensinar ao teu filho, à tua família é isso. Um abraço, meus queridos irmãos, e a gente volta na próxima semana nesse canal, no outro é diariamente, se assim o Criador permitir. Fui!